Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Essa manhã nós vamos meditar aqui em João capítulo 6, que no versículo 34 a seguir, que nos diz assim: Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E essa é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia, pois é a vontade de meu Pai que todos aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele se apresenta aqui a esta multidão após aquela grande multiplicação, aquele grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, e ele vai estar falando sobre a importância de receber o Filho de Deus, de alimentar desse pão vivo que desceu do céu. O nosso Deus enviou Jesus, para nos resgatar do domínio das trevas. O interessante é que aquele público a qual Jesus veio, estou falando em particular Israel, a nação judaica, os judeus em geral, formando todo Israel, aquele povo não creu, ainda que viram os milagres, ainda que viram as maravilhas que Jesus ele operou. Uma delas bem recente, que nós vemos a multiplicação dos pães, e Jesus vai dizer no versículo 36, mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Mesmo vendo os milagres que Jesus operava, o cumprimento da palavra profética ali, todos os profetas que profetizaram a vinda de Jesus, o profeta messiânico Isaías, que descreveu o martírio do nosso Senhor, mas mesmo assim aquele povo se rejeitou a crer em Cristo. Ele não força ninguém a recebê-lo. Ele não força ninguém a crer nele. É apenas um convite, apenas um chamado. E como os judeus naquela época e até na época de hoje não creram e não creem em Cristo, muitas pessoas espalhadas sobre o mundo também não creem em Jesus. Talvez até dizem que creia. Não, eu creio em Jesus. Veja bem que há uma distância entre eu falar e eu praticar.
Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que somente Deus devemos adoração, e no momento que eu divido essa adoração com outros, há uma evidência que eu não creio em Jesus. Talvez o suficiente para confiar que Ele é o único que pode me salvar. Porque no momento que eu começo a dividir essa glória com outros, então eu estou colocando Jesus, estou colocando Deus no nível inferior ao posto que realmente Ele ocupa. Deus onipotente, acima dele não há outro e nem haverá. No momento que eu falo que eu creio em Jesus verbalmente, mas eu não pratico o que a tua palavra ela me ensina, há uma ausência na minha crença a Ele. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome é dado em cima dos céus, debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos, a saber, Jesus Cristo. Aqui Pedro, ele bate o martelo, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. E diante dessa declaração aqui na palavra do Senhor, quando eu procuro dividir a minha glória, quando eu procuro dividir a minha adoração a outros, ainda que hoje alguns não falem adoração, veneração, que é tudo a mesma coisa, está tudo no mesmo balaio, eu estou colocando Deus numa posição inferior ao posto que Ele deve ocupar na minha vida, de onipotente, único. Olha o que Pedro vai dizer aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 12, não há salvação. Ele está batendo o martelo, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Você entende isso? Que a palavra de Deus ela está declarando para mim, não há salvação. Por quê? A salvação é só em Jesus. Somente Jesus. Por isso que ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a maior declaração que eu devo tomar para a minha vida. Ele é o único digno de ser adorado. E é o que ele está dizendo aqui para esse povo. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Todo que recebe a Cristo e o confessa como seu único e suficiente Salvador, ele está dizendo, jamais eu rejeitarei. Que você possa entregar sua vida a Jesus, que você possa adorá-lo como teu único e suficiente Salvador. Exclua da sua adoração, da sua veneração ou da sua admiração todo outro nome. Somente o nome de Jesus é digno de adoração. Não sou eu quem digo, a palavra de Deus está dizendo. Não há salvação em nenhum outro nome
embaixo do céu, em toda a humanidade, não há outro nome, a saber o nome de Jesus. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Reflita nesta palavra. Entrega a tua vida o quanto antes a Jesus. Confesse Ele como teu único e suficiente Salvador. Somente assim, meu irmão, teremos entrada à Cidade Santa pelos portões celestiais. Amém? Eu deixo essa reflexão para você. Até nosso próximo encontro. Se o nosso bom Deus nos permitir, até lá, fique na paz. Shalom.